O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Identificação de um dos 43 estudantes mexicanos de Ayotzinapa derruba a versão do governo de Peña Nieto. Lembrando, os estudantes eles desapareceram em 2014, né? E o então governo Peña Nieto insistia, né, na tese de que os estudantes foram todos assassinados na região de Cocula. E essa explicação ela era desdenhada pelos familiares, enfim, pelas pessoas envolvidas com o caso. E agora, promotores encarregados do caso revelaram que restos mortais que foram encontrados em novembro do ano passado, em outro lugar, tá, foram confirmados como os restos mortais de um dos estudantes, o Christian Alfonso Rodrigues. Tá? Então, o que acontece? Primeiro, né, há a questão de que, a acusação de que o governo Peña Nieto não investigou a fundo o caso, não dedicou os esforços necessários para o caso. Atualmente, tem uma comissão especial só sobre esse caso, ordenada pelo presidente Obrador. E só citando justamente o procurador dessa unidade, o Omar Gomes Terro, que na última terça-feira, dia 7, declarou que desde o princípio ele diz que o caso Ayotzinapa a única verdade é que não podia haver verdade, e hoje se abre uma estrada para isso, e seguramente encontraremos reações com as que tentaram desacreditar os avanços obtidos durante a investigação. Os restos mortais foram encontrados a mais ou menos 1 quilômetro do local onde o governo dizia que ocorreram os crimes, num lugar conhecido como Barranco do Açougue, que seria um local onde seriam realizadas algumas vezes execuções ligadas a grupos de narcotráfico e tudo mais. E que justamente a suspeita recai para as autoridades locais em conluio com narcotraficantes, né? Isso. Inclusive, um dos suspeitos da execução foi liberado recentemente mediante suborno, né? Então a Procuradoria também está investigando o caso aí do José Ángel Casarrubias Salgado, mais conhecido como El Mochomo. Então, de qualquer jeito, essa identificação, que é uma notícia de 2 dias atrás, acaba sendo talvez o principal marco dessa nova fase, né, numa investigação, mostrando que, novamente, o que o governo anterior alegava estava errado, ou era falso, era mentira, e os crimes estão ligados, né, a outra região, outra localidade. Ainda em relação ao México, a Espanha autorizou a extradição do Emílio Lozoya, que é ex-presidente da Pemex, né, a petroleira mexicana, e que ele teria recebido, né, subornos para financiar a campanha do próprio Peña Nieto. E esses subornos teriam vindo de uma empresa brasileira, uma empreiteira brasileira chamada Odebrecht. Fazia tempo, né, que a gente não citava.
Mais ou menos. A gente tem citado menos, né? Mas a Odebrecht está sempre presente aí no Odebrechtquistão, né? Então, tá aí. Eu só fiquei chocado, nunca imaginei. Alguém da diretora de uma empresa de petróleo recebendo grana da Odebrecht para financiar uma campanha eleitoral. Eu nunca ouvi falar disso. Me parece algo novo mesmo. Pois é. 2020, sabe? A gente... Né, essas novidades. E a outra notícia em relação ao México é que o César Duarte, ex-governador de Chihuahua até 2016, foi preso em Miami. Onde mais? Aí, assim... Então, mas, assim, às vezes as pessoas brigam com os estereótipos, às vezes as pessoas ficam sentidas com as suas provocações, mas assim, um estava na Espanha e o outro estava em Miami. É muito piada pronta. Os caras, quando fazem merda na América Hispânica, vão ou para Espanha ou para Miami. Da Flórida, assim, né? De uma maneira mais geral. Mas principalmente Miami. E assim, se for. E em Miami, se for especificar algum lugar, é South Beach. Aí eu já não sei onde ele estava. O fato é que ele é acusado, dentre outras coisas, de ter roubado centenas de cabeças de gado. Tá? Que o governo de Chihuahua teria importado cabeças de gado para ajudar os fazendeiros locais depois de uma seca que devastou os rebanhos da região, e ele teria surrupiado gado. É brincadeira. Então tá aí. Aí do México, a gente vai ali pelo Caribe, vamos até a República Dominicana, que no último dia 5 de julho realizou suas eleições gerais para eleger presidente, 32 senadores e 190 deputados. E como vocês devem imaginar, as eleições haviam sido adiadas, né? Porque a previsão era que elas fossem realizadas em 17 de maio, mas por conta da crescente da pandemia na região, elas foram realizadas no último final de semana. Porém, justamente quando a curva ainda está ascendente na República Dominicana, né? Que na sexta-feira anterior ao pleito tinham sido registrados 951 casos novos, no total de 35 mil, lembrando que a população dominicana é de cerca de 11 milhões de habitantes. E aí o governo do Partido da Liberação Dominicana, o PLD, que foi fundado em 73 e, desde então, basicamente dominou a política da República Dominicana, um partido ali mais de centro, depois de 16 anos no poder, perdeu para o Luiz Abinader, do Partido Revolucionário Moderno, né, que é uma dissidência criada em 2014 do Partido Revolucionário Dominicano, que é um partido, o Partido Revolucionário Moderno, no caso, é um partido de centro-esquerda. Tá? Então, assim, foi de um partido de centro, um partido meio assim, fazendo uma analogia bastante grosseira, né? Mas uma espécie ali de PMDB dominicano, foi para um partido ali mais de centro-esquerda. Isso, é claro, fazendo uma análise mais olhando de fora. Dependendo da perspectiva, né, alguns vão considerar que foi um partido comunista substituído por outro partido comunista. Por quê? Porque os dois partidos são integrantes do Fórum de São Paulo. Tá? Então, mas, de qualquer jeito, o Luiz Abinader recebeu aí 52% dos votos, levou em primeiro turno e os outros dois candidatos, inclusive, cederam a derrota, não falaram de
de fraude nem nada, né? Então a eleição correu, de certo modo, tranquilamente e temos agora, então, um novo presidente. E os amigos do Giro Latino trouxeram uma curiosidade em relação ao Abdânner, que ele vai ser o primeiro presidente eleito que não nasceu durante o período da ditadura do Rafael Leônidas Trujillo, né, que governou o país de 1930 a 61. E tem uma questão que eu achei também interessante, que é o seguinte: você sabe, meu caro Matias, quem foi um dos conselheiros de campanha do Abdânner? Me dá uma dica. Filmes do Adam Sandler. Filmes do Adam Sandler? Dominicano? É dominicano? Não. É um político. Jesus, nossa, não faço Rudy ideia. Giuliani. Nossa, meu Deus. Não são bons, não é um bom conselheiro, né? Rudy Giuliani, que é próximo do Donald Trump. Você falou de filmes do Adam Sandler, eu pensei no Luiz Guzmán, mas ele é porto-riquenho, né? Então não tem nada a ver. Então, achei isso daí curioso, né? Porque, como eu disse, o partido dele, teoricamente, é um partido ali de centro-esquerda. Né? E o Giuliani, antes de ser advogado do Trump, foi um homem forte no combate à máfia em Nova York e teve uma fama de ser um prefeito linha dura também em Nova York, né? Então, tá aí. Né? Achei isso daí. E Nova York, que tem uma grande comunidade dominicana, né? Aí a gente, ainda ali no Caribe, mas agora a gente vai para a costa sul-americana do Caribe, para Venezuela, em que, primeiro, no dia 30 de junho, a Venezuela anunciou que estava expulsando a embaixadora da União Europeia em Caracas, a Isabel Brilhante Pedrosa. Só que aí no dia 2 de julho voltaram atrás. Disseram que numa nota conjunta, né, de Caracas e Bruxelas, disseram que o chanceler venezuelano e o representante da União Europeia para Assuntos Exteriores, o Josep Borrell, concordaram na necessidade de manter as relações diplomáticas no mais alto nível no marco de uma cooperação sincera. Tá? A decisão venezuelana de expulsão havia sido uma reação a 11 novas sanções contra a Venezuela ou políticos venezuelanos, tá? Especificamente, né, o principal nome, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, o Luiz Parra. Então, teve essa expulsão, mas aí voltaram atrás. Aí, continuando, em ordem cronológica, tá? No dia 1º de julho, a polícia da Venezuela apreendeu um carregamento de fuzis que estava vindo via marítima ou dos Estados Unidos ou da Colômbia, segundo o governo venezuelano, numa operação no porto de Carabobo, tá? Então, o pessoal aí da fiscalização mostrando que não tinha nenhum bobo ali. Essa é tão dada, né? Essa daí estava muito na cara. Né? Foram apreendidos 21 fuzis, 2 pistolas e 5.000 munições. Aí, talvez, a principal, né, notícia em relação à Venezuela nessa última quinzena foi que, no dia 2 de julho, o Tribunal Superior do Reino Unido rechaçou o pedido do governo Maduro de ter acesso, né, aos seus 887 milhões de euros em ouro que estão depositados no Banco da Inglaterra. Tá? O Tribunal Superior, como a gente mencionou aqui quando a gente falou desse assunto antes, disse que, olha, o governo britânico não pode determinar... O governo britânico reconheceu o Guaidó
como líder venezuelano. Então, o tribunal não pode dar acesso ao ouro ao governo Maduro se o executivo, que é responsável, né, pelas relações exteriores, reconhece o Guaidó. Tá? Então, o próprio governo Guaidó, né, argumentou contra a entrega. O governo Maduro disse que vai recorrer da decisão, tá? Então, mas assim, de certo, o que a corte britânica fez foi meio que lavar as mãos, falar, olha, a gente não pode fazer nada porque o governo britânico reconheceu o Guaidó, então é o Guaidó que manda nas reservas da Venezuela. Lembrando que o Maduro chegou a fazer uma proposta para o Guaidó de usar esse ouro de forma conjunta para comprar insumos contra a pandemia, né, do novo coronavírus. Tá? As reservas são de cerca de 30 toneladas de ouro, tá? Que estão assim, ouro físico, tá? Assim, é no caixa forte, não é um saldo em conta, não. É algo material. E o governo venezuelano, né, disse que vai recorrer a essa absurda e insólita decisão de um tribunal inglês que pretende privar o povo venezuelano do ouro tão urgentemente necessitado para combater a pandemia do novo coronavírus. Aí, outras duas notícias, uma ligada à outra. E aí, né, já que a gente falou, a notícia mais importante foi essa do Tribunal Britânico. Agora, a com mais, talvez, possíveis reflexos futuros tem a ver com isso daqui, que é o seguinte. O governo venezuelano anunciou eleições legislativas para o dia 6 de dezembro, tá? Via um acordo com alguns setores da oposição. E esse acordo vai dar 3 juízes eleitorais ao governo venezuelano e 2 juízes eleitorais a essa oposição que fez o acordo. Então, os juízes eleitorais não serão nomeados pela Assembleia Nacional atual, que é dominada pelo governo Maduro. Tá? E aí convocou as eleições para o dia 6 de dezembro. Outros setores da oposição denunciaram, né, essas eleições, dizendo que ela vai ser uma farsa, que ela não tem garantias, e os setores basicamente que apoiam Juan Guaidó, especialmente. E por que eu disse que pode ter uma repercussão mais importante? Porque o ministro da Defesa da Venezuela, o general Vladimir Padrino, disse que os opositores da Venezuela nunca poderão exercer o poder político. Enquanto existir uma força armada como a que temos hoje, anti-imperialista, revolucionária e bolivariana. Acredito que seja bom que isso seja entendido por essa facção de meliantes e politiqueiros que se atreveram a pôr um comunicado, um despropósito de comunicado, exigir de nós um maior compromisso com os interesses da Venezuela. Então, por que eu digo que isso teve um impacto muito importante? Porque o próprio Maduro não gostou muito dessa declaração, né, até porque ela pega mal, né, digamos assim, e aí o Maduro disse que não, que a oposição está convidada a participar, que as eleições vão ser livres, vão ser transparentes, que é importante uma aproximação e que o Padrino não fala pelo governo. Por outro lado, e a gente já falou disso aqui, o Padrino é o principal pilar do governo Maduro. Então eu não sei se foi o Padrino tentando se mostrar ali mais realista que o rei, digamos assim, ou se ele está, inclusive, né, sondando as águas, né, para ver o próprio apoio dele. O Maduro teria
teria, não é confirmado, especulado, teria pensado em dar um chute na bunda do Padrino, porém voltou atrás, porque é uma briga que eu acho que se ele comprar vai ficar ruim para ele, né, para o Maduro, mas isso acabou sendo um prato cheio para o Capriles e para o Leopoldo Lopes. Né? Leopoldo Lopes falou, inclusive, que essa declaração mostra como será importante conquistar uma segunda independência. Essa declaração do Padrino, como eu disse, que no médio e longo prazo vai ter um impacto muito maior, muito mais importante, porque ele falou, olha, a oposição não vai poder ocupar o poder político. E num cenário de uma tentativa de aproximação, e aí ele, inclusive, ele quebra, né, o que deveria ser o padrão de uma força armada apartidária, porque ele fala claramente ali em oposição, né? Aí ele fala de uma facção de meliantes politiqueiros, ou seja, ele acusa essa oposição de ser, na verdade, uma oposição ilegítima, traidora da pátria venezuelana, na visão dele. Então, assim, vai dar uma repercussão bastante grande no futuro próximo. Só antes de cruzar a fronteira, Felipe, notícia de ontem, né, que o Diosdado Cabejo, que é o braço direito do Nicolás Maduro, foi testado positivamente para o novo coronavírus. Aí a gente cruza a fronteira, vamos para a Colômbia, e a partir de agora as notícias vão ser, acho que um pouco mais rápidas, só para a gente fazer um giro aqui pela nossa vizinhança. Na Colômbia, o caso, né, que a gente mencionou de violência sexual por militares do exército contra uma menina indígena se somou a mais um caso que ocorreu 2 semanas atrás. Também por militares das Forças Armadas colombianas. Então agora já são 2 casos, né, que vão acabar se somando, digamos assim. E a menor desse novo caso, inclusive, não sequer fala espanhol, sequer fala castelhano. Outra notícia envolvendo o exército colombiano ocorreu na semana passada, já que uma tropa formada por um oficial, 2 suboficiais e 37 militares de baixa patente foram aprisionados por 500 cocaleiros no departamento de Cauca, que fica ao sul de Cali, ali entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, já que o clima estava bastante tenso na região, porque 2 dias antes, uma líder campesina e um companheiro haviam sido assassinados num posto de controle justamente para conter a pandemia na zona rural da Colômbia. No Equador, o vice-presidente renunciou ao cargo, o Otto Sorrenzoner, disse que não é uma decisão fácil, mais cômodo seria ficar aqui, mas jamais atuei para a minha comunidade, por isso o responsável a se fazer é sair. Né? Ele disse que a decisão foi por motivos pessoais e não me sinto e nunca me senti um político e os que não querem que o país mude redobrarão os ataques. Tá? O nome dele havia sido, inclusive, cogitado para ser candidato a presidente em 2021. E é o seguinte, para os nossos ouvintes, assim, alguns dos nossos ouvintes certamente vão estar pensando, nossa, peraí, vice-presidente no Equador que renuncia tal, é o 3º vice do Lenin Moreno que renuncia. O primeiro vice do Moreno, o Jorge Glass, ele renunciou quando estava sendo investigado por relações com o Odebrecht e depois foi condenado a 6 anos de cana. Aí depois veio a Maria Alejandra Vicunha, que renunciou em dezembro de 2018, também por suspeita de corrupção. E agora ele renuncia por, supostamente, motivos pessoais. Né? Só que é importante lembrar que o Lenin Moreno e o seu partido não falam o mesmo diálogo, né? O seu partido que era o partido do Rafael Correa. Então, assim, o cara era vice-presidente, jovem, economista, 37 anos, especulado até para ser candidato, né, a presidente no ano que vem, e o cara pede para sair por motivos pessoais. Eu não compro essa versão. Alguma coisa tem. Algum caroço nesse angu tem.
Ainda não sabemos qual. Do Equador, a gente vai para o Peru, continuamos ali no Império Incaico, em que o Congresso do Peru aprovou no domingo, dia 5, uma mudança na Constituição que elimina a imunidade parlamentar. Só que o Congresso foi malandro, porque foi o seguinte: essa proposta já havia sido votada e dos 87 votos necessários, ela recebeu 82. Faltou 5. Aí o presidente Martim Vizcarra disse que, olha, ano que vem tem eleições presidenciais. Então, junto com as eleições presidenciais, vamos fazer um referendo, né, para a eliminação da imunidade parlamentar, né, para que o povo peruano decida, né, se isso deve ser mantido ou eliminado. E aí os parlamentares, né, olhando e falando, né, o povo vai votar a favor? Então tá, então vamos votar aqui, mas a gente vai fazer uma mudança. O Congresso disse que não apenas os parlamentares, mas o presidente, o vice-presidente e os ministros também perdem imunidade. Então, o que isso quer dizer, né? Quando a gente fala aqui imunidade, não é imunidade parlamentar, é imunidade do discurso, né? É que eles podem ser acusados e julgados por crimes contra a administração pública, mesmo durante seus mandatos, tá? Então, assim, não é que vai precisar esperar terminar o mandato para ir acusar, não, mesmo durante seus mandatos. Então, o parlamento foi malandro, né? Ele falou, tá bom, então já que vai ficar ruim para a gente, vai ficar ruim para você também, né? Então, tiraram a imunidade do executivo também. Vamos para a Bolívia, com 2 notícias. Primeiro é que o Ministério Público da Bolívia pediu na segunda-feira, dia 6, a detenção e extradição do Evo Morales, ex-presidente boliviano, sobre a acusação de ter incitado atos de terrorismo, né, por conta ali do áudio, né, em que seria entre o dirigente cocaleiro Faustino Yucra e o Evo diz nessa conversa, né, que tem que bloquear, armar um cerco para impedir a entrada de comida nas cidades. E aí, segundo as investigações, essa conversa telefônica seria legítima, seria, né, verdadeira, né, seria mesmo Evo Morales, e ele estaria incitando atos de terrorismo. A gente falou, inclusive, na época, né? Você explicou bastante que essa questão de bloquear as grandes cidades bolivianas é um tipo de protesto muito comum nos anos 90, anos 2000, porque as grandes cidades elas são meio isoladas, né? Por conta do relevo boliviano. Então, se você fecha as passagens andinas, você consegue fechar a cidade inteira, né? Não é que nem uma cidade Não é que nem, sei lá, Brasília, que fica num território plano, então para você bloquear Brasília, você precisa, sei lá, abraçar a cidade inteira. Não, a cidade está ali no meio da cordilheira. Então, algumas passagens acabam sendo vias arteriais. E o governo boliviano também mandou, né, uma ordem para a Interpol pedindo a prisão. Só que lembrando que ele está, né, protegido na Argentina, né? Ele não pode ser extraditado por razões políticas, porém, ele pode ser extraditado por acusações de terrorismo. Então, assim, acaba mostrando, né? A Bolívia está tentando achar a brecha para uma eventual extradição do Evo Morales. Vamos ver se o governo argentino vai aceitar essa extradição baseada em terrorismo. E a outra notícia é que a presidente interina, Jeanine Áñez, ela está positiva para Covid-19 também. Você mencionou o Cabejo na Venezuela e a Jeanine Áñez também na Bolívia. E falando da presidenta interina da Bolívia, né, o Carlos Mesa, da Comunidade Ciudadana, né, que nas últimas pesquisas apareceu na 2ª colocação, e assim como tinha sido no pleito do ano passado, denunciou ao Tribunal Superior Eleitoral de que ela tem utilizado o papel dela para fazer campanha, né? Já que ela também está se candidatando à presidência. E o nosso ouvinte
Anthony Rodrigues, lá do Mato Grosso, que estudou em Cáceres, próximo à fronteira com a Bolívia, nos mandou uma notícia de que policiais da fronteira do Brasil com a Bolívia teriam assassinado um cidadão boliviano na localidade de San Inácio Velasco, no departamento de Santa Cruz, né? Inclusive, ele enviou aqui um link do próprio Ministério Público boliviano que está investigando o caso, né? Ainda não temos mais notícias, mas ao que tudo indica, 2 picapes da polícia do Grupo Especial da Fronteira, o GEFRON, teriam adentrado o território boliviano e assassinado esse campesino, né? Ali próximo da comunidade Mercedes de Solís, cerca de 180 quilômetros do município citado anteriormente. Aí a gente desce a ladeira, vem aqui para o Brasil com 3 notícias, 2,5 na verdade, né? A meia notícia porque ela é meia brasileira, meia argentina. Já que a gente está gravando nesse Dia Internacional, Dia Mundial, Dia Brasileiro, sei lá, o Dia da Pizza, é hoje, teoricamente, né? Então ela é meia brasileira, meia argentina. Né? Mas, começando, né? O Serviço de Pesquisa do Congresso do Congresso dos Estados Unidos, no caso CRS, a notícia do Igor Guillow, da Folha de São Paulo, avalia que o governo brasileiro pode representar um risco para a parceria estratégica de longo prazo com o Brasil, pois há riscos para o ambiente democrático, direitos humanos e proteções ambientais sob o governo brasileiro. Esse relatório ele vai para os 535 congressistas dos Estados Unidos. Ele é um órgão do Congresso, tá? Ele não é um órgão partidário, tá? E ele foi um documento de 26 páginas, tá? Publicado no domingo, dia 6, segundo a matéria. Eu ainda não li, tá? O documento, porém faz uma análise, né, do atual governo Bolsonaro. E, especialmente setores, aí sim a gente entra na discussão partidária dos Estados Unidos, né, setores ligados ao Partido Democrata usaram, né, citaram esse documento como um trecho como um exemplo de como a política do Donald Trump seria ali mal feita, enfim, essas relações não deveriam ser tão bem cultivadas, coisas do tipo. A outra notícia é que a Câmara dos Deputados brasileira ratificou na última quarta-feira, dia 8, o Protocolo de Nagoya. Né? Um abraço para o nosso Gabriel, que chamou atenção para o assunto lá no Twitter. Ele, cujo pai reside na gloriosa República, tá? Não é piada. E o Protocolo de Nagoya, ele foi elaborado em 2010, na COP10, ou seja, 10 anos atrás, né, com o propósito de repartir os benefícios da utilização dos recursos genéticos da fauna e da flora de cada país. Tá? Então, assim, basicamente a ideia é o seguinte: vamos supor que na Amazônia brasileira acham uma planta que um dos componentes dessa planta se prova... Vamos chutar para a barraca. O componente da planta se prova a cura do câncer. Tá? Descobriram a cura do câncer numa planta na Amazônia. Então, em vez de você correr o risco de ter um processo que costuma ocorrer, né, que é a empresa que descobriu, o laboratório que descobriu, patenteia aquilo e usa aquilo como propriedade exclusiva, você ter uma obrigação de uma partilha, né, dos benefícios desses recursos genéticos. Eu estou dando um exemplo extremamente grosseiro, tá? A minha ideia, inclusive, é que a gente traga alguém aqui para explicar melhor esse assunto, mas o exemplo grosseiro acho que acaba servindo. Tá? Então é o seguinte: recursos genéticos
do território brasileiro que sejam internalizados, tá, como parte desse patrimônio brasileiro, digamos assim, eles teriam essa partilha, né, essa obrigação de partilha de dividendos da exploração deles. É mais ou menos, pegando agora outro exemplo grosseiro, mas para quem gosta, né, de futebol, de uns anos para cá, né, quando um jogador é comercializado, o clube formador vai recebendo parcelas da negociação, né? Então, se o Lucas Moura for vendido pelo Tottenham ao Bayern de Munique, o São Paulo vai ganhar uma grana, mesmo que ele não tenha nada a ver com o assunto. É mais ou menos isso. Como eu disse, são exemplos grosseiros, tá? Mas a intenção aqui é mais para ilustrar. Como eu disse, a nossa ideia é convidar alguém para explicar direitinho o que significa o protocolo de Nagoya, tá? Aí a notícia meio Brasil, meio Argentina é que é o seguinte, a informação trazida pela Silvia Colombo, que grupos de direitos humanos que buscam pessoas desaparecidas durante a ditadura militar argentina pediram ao governo argentino que acione o Supremo Tribunal Federal brasileiro para rever a decisão que negou a extradição do ex-militar Roberto Gonzalez, que vive no Rio Grande do Sul e foi um torturador da ESMA, Escola Mecânica da Armada, que foi um dos principais centros de tortura da ditadura argentina. Tá? E ele teria, inclusive, participado, teria informações de operações concretas que ele participou, inclusive no dia 25 de março de 1977, da morte do escritor Rodolfo Walsh e do sequestro do Jorge Castro Rubel, filho de desaparecidos, que foi entregue a outra família. Tá? E o Jorge Castro Rubel assina a carta que foi enviada ao Ministério das Relações Exteriores da Argentina, tá? E a recusa em extraditar o Gonzalez contradiz uma decisão de maio do STF que liberou a extradição do Gonzalo Chispa Sanches, que estava foragido no Brasil, né? A questão é que o STF teve os entendimentos diferentes, porque avaliou os casos de maneira diferente, porque o desaparecimento foi tratado em um como morte presumida e outro não, né? Então, e além disso, teria discussão se a extradição não seria teria relação com a lei da anistia ou não brasileira. Lembrando que não existe lei da anistia na Argentina, né? Então, inclusive, uma advogada ouvida pela Silvia Colombo disse que não faz sentido aplicar a lei da anistia brasileira para delitos argentinos, né? Então, porque assim, lá general pegou cana, ditador pegou cana, morreu no Chilindró. Então, de fato é muito curioso, porque são dois casos muito similares, mas com decisões diferentes, né? Sem preceder, sem criar ali a jurisprudência. Outras duas notícias da Argentina, um ex-secretário particular da Cristina Kirchner, atual vice-presidente, né, o advogado Fabián Gutierrez, foi assassinado, né, ele tinha 46 anos, na província de Santa Cruz, e, assim, eu ouvi dizer que existe um tipo de crime chamado queima de arquivo. Pois é. Lembrando que a província de Santa Cruz é da onde vem os Kirchner, né? A Cristina, ela é natural de La Plata, mas a família Kirchner, e ela ganhou projeção nacional a partir da província. Então a família tem relação forte lá. E segundo o advogado da família do assassinado, ele passou uma semana desaparecido e o corpo tinha sinais de tortura, tá? Também tem isso. Ele estava sofrendo tentativas de extorsão, porém
não se comenta quem poderia ter a extorsão. Uma pessoa da família, que não se identificou, falou inclusive em crime passional, né? Então, e aí 4 suspeitos foram detidos, tá? Por conta do assassinato. Então, assim, você tinha você tem a hipótese da queima de arquivo e tem a hipótese aí do crime passional, embora, assim, né? Aparentemente é um caso menor. E ele era uma testemunha importante no caso dos caderninhos de corrupção, que a gente mencionou aqui no programa, né, que o motorista, o Oscar Centeno, manteve ali, né, ele fez ali agendinhas dizendo tudo que ele fez a serviço da Cristina, dizendo, olha, hoje busquei a Cristina e deixei ela na Casa Rosada. Depois levei 2 milhões na casa do fulano. E aí o fulano me deu uma mala. Eu não abri a mala e entreguei a mala em tal lugar. E ele escreveu tudinho e entregou, né, as agendas dele pro Ministério Público. Então, ele tem a ver com esse caso também. Assim, né, ou às vezes ele estava movido por remorso, coisas que ele fez, e aí ele decidiu se torturar e se matar. Ele se assassinou. Acontece. Né? Acontece, né? Quem nunca tropeçou e tomou 5 tiros nas costas, né? É suicídio. Então, assim, mas, né, muito provavelmente vai ser analisado aí como caso de queima de arquivo, e era uma pessoa do círculo interno da Cristina Kirchner, era assistente pessoal dela, tá? No dia 9 de julho, ontem, que é o dia da independência da Argentina, né, nós tivemos manifestações contra o governo e contra a infectadura, a ditadura do vírus, né, ditadura dos infectologistas, ou seja, protestos contra a quarentena. E contra, né, El Átila. Contra El Átila El Amarino. Né? Um discurso parecido que a gente vê em alguns setores aqui no Brasil, inclusive, né? De ditadura do vírus e tudo mais, e a economia não pode parar, e bababá. Estamos perdendo nossos direitos por conta com a desculpa desse vírus. Né? Foi bastante divulgado, né, que a retração na Argentina foi na casa dos 20%, assim. O debate está pegando lá, mas, enfim, eles estão se resguardando e tá todo mundo vivo, né? Tipo, pouca gente está morrendo por conta do vírus, né? Então, a capacidade de recuperação da Argentina garanto que vai ser melhor do que a do Brasil. E nesses protestos também foi atacada uma equipe do Canal 5 Notícias, que é operado, né, pelo grupo Ideias del Sur, do Marcelo Tinelli, atual presidente do São Lourenço e a figura midiática mais popular da Argentina atualmente. E aí, finalmente, a gente vai para o Uruguai, que assumiu a presidência rotativa do Mercosul. No pronunciamento, né, o presidente uruguaio, o Lacalle Pou, disse que o Mercosul ele é muito importante para o futuro do desenvolvimento dos países e que não podemos cair na falsa dicotomia de estarmos mais próximos dos Estados Unidos ou da China. Os países que triunfaram no seu desenvolvimento estão próximos dos dois. Né? Ou seja, a ideia ali de... Né, é um terceiro mundista, um não alinhado. É um absurdo. Brincadeiras à parte, né, dizendo que o Mercosul não tem nem que estar muito próximo da China, nem muito próximo dos Estados Unidos, tem que fazer negócios com os dois. Curiosamente, o Ernesto Talvi, né, o chanceler uruguaio... Ufa, já fiquei assustado. Não é o Ernestão. O Ernesto Talvi, ele renunciou após apenas 4 meses no cargo, né? A sua substituição estava ali sendo especulada na imprensa e porque ele teria ali algumas divergências, né, com o
presidente Lacage-Pou. Lembrando que ele acabou sendo indicado para a pasta por conta de um acordo, né, para o segundo turno, já que ele foi o candidato derrotado do Partido Colorado, e a gente tinha ressaltado isso também na indicação dele para o Ministério das Relações Exteriores, já que ele é filho de imigrantes, né, das duas partes. A mãe é cubana e o pai é montenegrino. O pai é montenegrino e judeu, inclusive. Né? Montenegrino, uma comunidade judaica que remete ao Império Otomano, alguma coisa assim. Eu lembro na época das eleições. Isso. Ver alguma coisa desse tipo. Então tá aí, ele bateu de frente com o presidente, muito provavelmente porque, né, talvez pensando que ele tinha um capital político maior, né? Fui candidato a presidente, não tô aqui para, sei lá, para ser, enfim. E membro da legenda mais tradicional do país, ao lado do Partido Nacional que está no poder, né? Então tem ali uma questão de ego muito grande, né? Então, tá aí o nosso giro pela América Latina. E, claro, uma notícia brasileira tem nada a ver com política internacional, mas tem a ver com esquema internacional, digamos assim, que é o seguinte, né? A gente teve agora em Brasília, né, o caso ali de uma pessoa que foi picada por uma naja, uma cobra naja que não é nativa do Brasil, foi contrabandeada. E eu não aguento mais TED sobre esse caso, gente. Ainda mais quando uma é igual a outra. Parece copy-paste. Pois é, então, por isso que eu vou aproveitar aqui. Então a gente já fala, né, sobre isso e... porque aí ninguém precisa ler as threads. A gente vai repetir as threads aqui. Né, um abraço aí pro pessoal do Dragões de Garagem, pessoal, todo mundo que fala de biologia. Mas foi o seguinte... Né, o senhor aí, Pedro Henrique Santos Krambeck Lencu, foi internado, né, ficou em coma porque foi picado com uma naja, foi contrabandeada. E aí é o seguinte, primeiro, o crime de contrabandear a naja. Segundo, apreenderam depois 16 serpentes em situação ilegal, contrabandeadas, ou seja, tinha ali algum esquema de uma quadrilha de contrabando de animais silvestres não nativos do Brasil e animais peçonhentos. Aí, ele precisou de uma dose, né, de soro antiofídico em relação à naja, que o Brasil não produz, porque não é uma cobra daqui. Então, o Instituto Butantan aqui de São Paulo teve que usar uma da sua reserva estratégica, que é caso algum pesquisador, por algum, né, enfim, numa pesquisa, tenha contato com o veneno, ou seja, de emergência, teve que usar uma dose dessas para salvar a vida dele. Aí, a família do rapaz tentou se livrar da cobra, só que, para você fazer o soro antiofídico, o ideal é ter a cobra original. Né? Ainda então, mais essa que é uma subespécie rara das najas, né? Então, assim, jogaram uma cobra peçonhenta num matagal perto de um shopping em Brasília. E aí foi lá o pessoal da Vigilância Sanitária do Distrito Federal procurar a cobra. Depois acharam o esquema. Porque então, um amigo deu a localização da desova. Pois é. Porque provavelmente foi ele que desovou, né? Fica com um abraço nosso, o respeito aos profissionais do Instituto Butantan e do pessoal da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, tá? Fica aqui o registro de como esse caso é muito mais absurdo do que só ele foi picado pela cobrinha, entendeu? Eu não vou dizer que eu queria que fosse uma sucuri, mas, enfim, não vou dizer nada. Uma sucuri não, uma jiboia. Mas espero que o Instituto Butantan seja ressarcido, de alguma maneira, de ter tido que usar a sua reserva estratégica e essa irresponsabilidade seja criminalizada. Felipe, você está sendo punitivista. Dane-se, tô. Nesse caso, sim. Até porque uma cobra dessas está avaliada nas centenas de milhares de reais e a multa é irrisória. Inclusive, tem-se a suspeita, na verdade, de que
essa cobra em específico, ela tenha nascido já no Brasil em criadouros, porque existe aí uma rede no submundo aí dos criadores de cobra, né? Aliás, só tomando o gancho, né? No Tiger King, a máfia dos tigres, a equipe do documentário no começo estava pesquisando essa rede de animais peçonhentos nos Estados Unidos. Aí um dos caras falou, não, se vocês querem ver coisa louca mesmo, vai atrás dos colecionadores de grandes felinos. Então, só pontuando aí, né? Não, e aproveitando então, você disse de criadouros, a gente repercutiu um tempo atrás uma notícia que o nosso queridíssimo Gustavo mandou, de que a Flórida tem um problema, porque uma época foi modinha importar piton do Sudeste Asiático, né? A piton que é parente da jiboia, né? E o pessoal, quando viu o tamanho que a criatura ficava, jogava nos pântanos ou jogava pelo vaso sanitário. E aí, hoje você tem um problema generalizado na Flórida de uma espécie invasora destruindo as espécies nativas, ao ponto de que a Flórida tem que dar recompensas para as pessoas caçarem o bicho. Então, assim, é de uma responsabilidade, cara, bizarra. Não é a mesma coisa que, tem que prender a pessoa que roubou, sei lá, um pote de manteiga, um pote de margarina, uma coisa assim. Não, é uma coisa que pode dar uma merda muito maior, com perdão aqui do termo, né? Nós somos um podcast family friendly. Então tá aí. E um abraço pessoal do Instituto Butantan. E faz pouco tempo também foi encontrado uma naja em Balneário Camboriú. Enfim. Brasília e Balneário Camboriú deve ser duas das regiões com maiores índices de renda per capita do Brasil. Sem dúvida. E cafonice. Os nossos ouvintes vão ficar bravos. E só fazendo uma errata aqui, o pai do Ernesto Talvi é macedônio, não é montenegrino. Acabei me confundindo com as duas antigas repúblicas. Quero ver você ir lá e falar que é a mesma coisa. Não falei que é a mesma coisa, falei que eu acabei me confundindo. Mas pode dar uma treta realmente.